Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Gigante da Colina, o Vasco da Gama encara a equipe do Red Bull Bragantino em São Januário, no nosso caldeirão, onde o Vasco é muito forte com a força da sua apaixonada torcida, a mais fiel que tem no Brasil, né? E a melhor torcida desse país é a do Vasco da Gama, uma torcida que nunca abandonou o seu time. E cara, a transmissão será feita pela Sport TV e também pela Premier, dois canais aí fechados. E o Vasco vai em busca da vitória para tentar dar um salto aí na tabela, né? Se afastar de vez do Z4. Isso mesmo, o Vasco está pensando para cima. O Fernando Diniz vai querer a vitória e o Vasco vai vir com um time muito ofensivo para cima do Red Bull Bragantino. E no caso da arbitragem será feita aí pelo mineiro Paulo César Zanovelli e o VAR será ocupado pelo pernambucano Gilberto Rodrigues. E a gente vai trazer aqui o provável time do Vasco. O Vasco tem dois problemas aí para essa partida. Amarelados, Hugo Moura e Luiz Gustavo contra o Fluminense. Ambos estavam pendurados e serão desfalques certos para essa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Já o Bragantino tem 11 problemas aí, né? 6 desfalques importantíssimos e 5 pendurados para essa partida contra o Vasco. Destaque do Red Bull Bragantino, todos sabem que é o goleador Eduardo Sacha. O homem mete muito gol, né? Já teve em passagens pelo Santos Internacional, diversos clubes aí do futebol brasileiro. Eduardo Sacha, inclusive, poderia ter sido contratado, né? Logo quando a SAF 77, né, no caso, era dona da SAF do Vasco, teve possibilidade de contratar o Eduardo Sacha, só que os imbecis não contratou porque acharam que o Eduardo Sacha era fim de carreira, um jogador ultrapassado, só que muito pelo contrário, o Eduardo Sacha é como se fosse um vinho, quanto mais velho ele fica, mais goleador ele consegue ser, né? E mais decisivo também no caso, né? O Eduardo Sacha, um ótimo jogador. Eu queria sim que ele fosse aí uma sombra do Verratti aqui no Vasco. Mas não só o Eduardo Sacha, o Red Bull Bragantino tem um time muito jovem, muitos jogadores velozes, né? Com característica de velocidade e imposição física, um time muito bem treinado pelo Fernando Sobral. O Red Bull Bragantino vai vir com a intenção de pontuar aqui em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, né? O Red Bull Bragantino vai jogar para cima do Vasco. O Red Bull Bragantino quer se manter no G4. Só que a gente também quer almejar, né? Se afastar de vez do Z4 e pelo menos entrar ali no bolo da briga, pelo menos ali, para ficar perto da pré-Libertadores. Essa é a meta do Vasco. Até mesmo o presidente Pedrinho já deixou diversas vezes bem claro que o time do Vasco é o 8º melhor elenco do Brasil. Eu, sinceramente, acho que por peças, individualmente falando aqui, o Vasco tem um elenco top 10. Essa é a minha opinião, mas o futebol é jogado, entendeu? Quem ganha a vida com boca é cantor. O presidente Pedrinho joga uma pressão imensa no elenco, né, do Vasco, até mesmo no técnico Fernando Diniz, falando que é o melhor, o 8º melhor elenco do Brasil. Eu acho que essa pressão que ele joga no elenco é uma pressão muito desnecessária. Essa é a minha opinião. O Pedrinho não precisava continuar, né, com essa narrativa de 8º melhor elenco do Brasil. Ele poderia esquecer isso e fazer com que, né, o time vai vivendo o dia a dia, né, que o time melhore e que ele tenha capacidade, né, e que ele venha a ter aí uma gestão um pouco mais digna, né, que o Pedrinho consiga acertar
algumas coisas aí, né, no Vasco, em questões aí de contratações, até porque ele e seu antigo aliado aí nas contratações de Marcelo Santana e o próprio Felipe, né, que é o seu amigo, vacilaram muito, deixaram muito a desejar aí nas questões de contratações, muitos erros, poucos acertos que a gente pode contar no dedo, Nuno Moreira, Tietê, entre outras coisas, né? Mas o assunto aqui é sobre o futebol. Vamos deixar de lado aqui o Pedrinho. Torço sim que ele seja capaz aí de melhorar em questões aí de contratações, até mesmo de sua gestão, que é uma gestão que está deixando muito a desejar, né? Muitas promessas, muitos blá 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 e nada tem melhorado. Muitas promessas irrisórias, promessas invasivas, né? Totalmente sem nenhuma finalidade e sem nenhuma assertividade, né? Promessas aí que estão apenas sendo promessas, nada a ser feito. O Pedrinho ainda não conseguiu acertar e nem cumprir nenhuma de suas promessas, tanto em questão da reforma de São Januário, quanto contratações de jogadores, um time forte, o que ele prometeu, um time que brigaria por coisas grandes, né? E também em relação ao CT, até agora nada. O CT continua da mesma forma. E é isso, cara. É isso. Vamos falar aqui do futebol, porque quando a gente começa a falar de gestão, a gente acaba até ficando um pouco chateado, né? Acaba ficando puto mesmo, para ser sincero. Falando aqui um linguajar que não é legal, mas tem que falar porque a torcida do Vasco merece ter aí respeito e também merece satisfação dessa diretoria, que é muito fraca, né? Vamos ser sinceros, é uma diretoria incompetente, uma diretoria que se queimou com a torcida, uma diretoria que vem se queimando a cada dia. E vamos que vamos, cara. Falando aqui do técnico Fernando Diniz, do time do Vasco, que vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. O Vasco, dois desfalques importantíssimos. O zagueiro jovem da base, Luiz Gustavo, um zagueiro promissor, que vem evoluindo muito nas mãos aí do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz, um técnico excepcional, né? Ele consegue extrair o máximo de seus jogadores. Jogadores na mão do Fernando Diniz, evolui muito, cresce muito, né? Assim como no caso do Luiz Gustavo, o zagueiro da base, que vem jogando muito, né? Com muita raça. Tem algumas falhas, né? Tem alguns problemas aí também. Não é um zagueiro perfeito, mas é um zagueiro que tem muito a evoluir, um zagueiro jovem. E daqui para frente vai continuar evoluindo cada vez mais, jogando muita bola e crescendo, né, na sua posição como zagueiro. É um cara que tem porte físico, um cara veloz, um cara que tem até uma certa quantidade de assertividade, né, nos passes. Erra um pouco, assim também como erra, até mesmo em alguns lances, né? No caso, no corpo a corpo, algumas jogadas de bola aérea. Sempre vai dar uma falha, vai ter uma falha aqui, outra ali, né? Mas é um zagueiro que vai evoluir muito, é um zagueiro que vai continuar crescendo muito e vai ser o xerifão aí da zaga do Vasco. Eu acredito e eu profetizo isso pro Luiz Gustavo. É um zagueiro muito jovem e daqui para frente, conforme o tempo for passando, na minha opinião, ele vai crescer, vai evoluir muito, ainda mais com um técnico igual o Fernando Diniz. Não só o Luiz Gustavo, também o Ryan vem crescendo muito na mão do Fernando Diniz. O Ryan tem melhorado muito seu passe. É um cara que está pensando no jogo, é um cara que não corre mais igual um maluco. O Ryan agora consegue usar sua velocidade e também usar o seu cérebro, que é o mais importante, para pensar jogo,
saber a hora que tem que tocar, saber a hora que tem que finalizar, uma hora que tem que cruzar. É um cara também que está usando muito seus dribles e está crescendo muito com o técnico Fernando Diniz. Já o meio de campo, jogadores como Coutinho, Tietê, vem evoluindo muito. E outro jogador que estava até mesmo aí cogitado para sair do Vasco, Jair, também vem crescendo muito com o técnico Fernando Diniz. O Jair jogou muito contra o Melgar, assim também como Coutinho e também como Tietê. É um meio de campo que tem muita qualidade técnica, né? Muita movimentação, troca de passes. Gostei muito desse meio de campo, mas é um meio de campo um pouco lento, né? Tirando o Tietê, que é um jogador que é um pouco mais veloz, né? Um jogador um pouco que pensa um pouco mais rápido, né? Consegue dar um passe mais rápido, consegue usar essa velocidade. Já o Coutinho e o Jair são caras aí que cadencia mais o jogo, né? É os caras que conduz melhor a bola e tem também um passe de qualidade, só que é um pouco lento. Já o Coutinho, né, no caso, é um cara que a mente dele já não acompanha, né? Não, no caso, o corpo já não acompanha mais a mente. Ele até tem boas finalidades, né, de jogadas, sempre procura fazer a melhor jogada, mas às vezes o tempo que ele está pensando, ele já foi desarmado, acaba perdendo a bola, e isso irrita muito a torcida. E no caso o Jair, a mesma coisa também, só que o Jair é um cara que já tem essas características de condução de bola. É um cara que às vezes até atrapalha o contra-ataque, né? Porque ele faz aqueles giros, aquele certo controle de bola, né, no meio de campo, e às vezes acaba atrapalhando. Às vezes ele até consegue até botar o jogo para correr, né? Quando ele consegue fazer aquele giro, aquela condução no meio de campo, né? Quando ele consegue concluir a jogada, ele sempre acha um passe muito bom. O Jair já deu diversas assistências quando ele consegue. Agora, quando tem um marcador com mais eficiência, ele acaba aí tendo dor de cabeça, né? Assim como o Coutinho. E esse que é o problema para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, que é um time muito rápido, um time jovem, veloz. E diferente do jogo contra o Melgar, né, que o Vasco teve um meio de campo com Coutinho, Tietê e também o Jair. Um meio de campo com muito toque de bola, muita movimentação, um meio de campo que conduzia muito a bola, né, e pensava jogo. Já no caso contra o Red Bull Bragantino, não sei se vai ter essa possibilidade do Tietê e também do Jair e do Coutinho conseguir trocar passes tranquilo, pensar a melhor jogada, fazer jogadas individuais, porque o Red Bull Bragantino vai morder, vai vir para cima, vai agredir. O time do Red Bull Bragantino é um time raçudo, só moleque novo, jogadores aí que estão crescendo muito, né, com seu técnico Fernando Sobral. E o Vasco tem que tomar muito cuidado, porque mesmo sabendo que o Fernando Diniz vai botar o time para ir para cima, vai botar uma escalação ofensiva, vai botar o mesmo meio de campo que jogou contra a equipe do Melgar, as chances aí do Red Bull Bragantino neutralizar o meio de campo do Vasco vai ser muito grande. Mas vamos torcer, né, para o técnico Fernando Diniz conseguir passar confiança para esses jogadores, para eles em ter aí, né, uma ótima performance, fazer um ótimo jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E a tendência que será essa mesma escalação, né? No caso do jogo contra o Melgar, Felipe Coutinho, Tietê e também o Jair no meio de campo. Na zaga, Piton, João Vitor, Lucas Freitas e também o Lucas Piton. E no caso, no ataque, no Moreira, Verrete e também o Ryan. Essa será a escalação do Vasco para enfrentar o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, que tem jogadores aí, né, decisivos, como no caso do Eduardo Sacha,
tem um ótimo zagueiro, Pedro Henrique, e também tem outros jogadores muito interessantes, né, como Juninho Capixaba, entre outros aí também, nesse time do Red Bull Bragantino. Apesar de estar muito desfalcado, o Red Bull Bragantino vai vir para fazer jogo duro com o Vasco. Quem entrar no lugar aí dos desfalcados vão querer mostrar serviço. O Vasco tem que ficar com um alerta ligado para não dar mole aí pro Red Bull Bragantino. E se o Vasco ganhar, né, a gente escala aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente chega praticamente no meio da tabela, que já é um passo muito grande, né, até porque é o último jogo do Vasco, jogando em São Januário, antes da paralisação para a disputa aí do Campeonato Mundial. E depois o Vasco vai fazer um jogo fora contra o São Paulo, um jogo dificílimo no Morumbi. E vamos em busca dos 3 pontos. Não tem negociação. O Vasco conta com jogadores como Adson, Garré, que por incrível que pareça, os dois jogaram muito bem contra o Melgar, né? Mas, como eu lembrei aqui, o Red Bull Bragantino não é o Melgar, um time muito enjoado, um time muito veloz, um time que está entrosado, está jogando muita bola, um time que tem uma transição muito rápida, um time que é muito perigoso. E, cara, Adson, Garré, Jean Davi, Alex Teixeira, Lucas Oliveira e também, no caso, Lemos. Esses são os jogadores aí que estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Tem o Lloyd também, né, que inclusive está tomando um chá de banca aí do Diniz. Mas são jogadores aí que estarão na reserva à disposição do Diniz para entrar aí no segundo tempo, né? Paulinho também. E jogadores que estão muito perto de voltar, no caso aí o DVD e o Estrela. Ambos aí estão muito perto de voltar, né? Ambos estão se recuperando de lesões aí muito graves. E depois da paralisação, né? Depois que acabar o Super Mundial, DVD e Estrela vão reforçar o Vasco, assim como jogadores que podem chegar, né? Jogadores que o Vasco vai buscar no mercado para contratar, para reforçar o elenco. Adson e Estrela vai agregar muito nesse elenco aí do Vasco. Disso eu tenho total certeza, porque o DVD ano passado foi um dos pilares aí do time do Vasco. Depois que o DVD se lesionou, o time caiu muito de produção, né? Então a gente fica ansiosamente esperando aí a volta do DVD. E o Estrela é um jovem muito promissor, um jovem muito habilidoso, que joga muita bola, e também fica aqui ansiosamente esperando a volta do Estrela. E é isso, torcedor. Deixe seus palpites aí nos comentários. Meu palpite vai ser 3-1 Vasco da Gama contra o Red Bull Bragantino. Não vai ser fácil, mas o Vasco vai jogar muita bola aí. O Diniz vai botar o time para tocar a bola daquele jeito. Vai envolver o Red Bull Bragantino. Vai ter muita transição. Vai ter gol do Ryan de contra-ataque. Vai ter gol do Verratti de cabeça. E vai ter um gol do Coutinho de falta. Isso que eu profetizo. 3-1 Vascão contra a equipe do Red Bull Bragantino. Deixe aí nos comentários seu palpite de quanto você acha que o Vasco irá ganhar. E até mesmo se você acha que o Vasco não vai ganhar, vai empatar, deixa tudo aí nos comentários aí. Não esquece de deixar aquele likezão, se inscreve. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força, fortalece o nosso trabalho. Tamo junto, fica com Deus. Saudação vascaína.